Oi pessoal, boa noite. Devido ao sucesso que a Sandra causou na live anterior, né? Nós decidimos continuar a live hoje, porque ficaram muitas perguntas sem resposta, Sandra. As nossas pacientes e amigas pediram e nós estamos aqui hoje novamente para conversar com você um pouquinho sobre a amamentação. Conversar não, ouvir de você tudo aquilo que você tem para nos falar sobre a amamentação, né, Thelma? Sim. E hoje a gente tem o reforço aí da Thelma, que infelizmente naquele dia, pelo fato de ser obstetra, ela teve um contratempo, não pôde estar aqui presente. E antes da gente começar a live, Sandra, a Bruna vai dar acho que a Bruna quer dar um recadinho, né, Bruna? Isso. Boa noite, pessoal. Bom, as pacientes daqui já me conhecem, eu sou a Bruna, eu que acompanho vocês nos exames. Para quem não me conhece, vocês sempre vão falar comigo no WhatsApp. E hoje, como o Dr. Leandro disse, a gente está na segunda parte da nossa live sobre amamentação, devido à repercussão, né, que teve. A gente ficou com algumas perguntas sem responder, então já está aberta aí a caixinha de perguntas para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. Durante a live eu vou interrompendo um pouquinho para fazer as perguntas e a doutora Sandra, junto aí com o doutor Leandro e a doutora Thelma, podem esclarecer para vocês. Lembrando também que a gente tem hoje o pessoal para receber os mimos, né, que vão ser contemplados ao final dessa live. Então quem acompanhou o nosso feed aí durante a semana já está por dentro desse assunto, tá? E eu quero reforçar que essa live depende muito das perguntas de vocês, né? Vocês perguntaram bastante e a gente está aqui para responder essas dúvidas, tá bom? Então fiquem à vontade. Obrigado, Bruno. É isso mesmo. A live é feita para vocês, então a participação de vocês vai ser de fundamental importância para o andamento dessa live. Sandra, tem muita gente que provavelmente que vai estar assistindo hoje que não pôde participar da live anterior. Fala novamente pra gente, se apresenta pra gente, por favor, fala um pouquinho da sua trajetória. E eu já vou aproveitar, depois que você fizer a sua apresentação, já vou aproveitar e emendar uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais dificuldades que as mamães têm durante a amamentação e que te procuram por essas dificuldades. Vamos lá. Boa noite. Eu sou fonoaudióloga. A minha especialidade minha pós-graduação é em motricidade oral, né, que é a área de avaliação dos reflexos orais. Então, eu fiz uma especialidade em UTI neonatal, focada realmente nos neonatos, né? Então, desde os prematuros até os nossos bebês termos. Trabalho com amamentação há 21 anos. Eu sou responsável técnica tanto do Hospital Santa Casa, como do Hospital Maringá e da clínica também. Então, atendo em 3 lugares, tá? E é mãe. E sou mãe. E passou por amamentação. E amamentei meus dois, né? O que mais chega pra gente, né, no consultório? São perfis diferentes de paciente, né? No hospital a gente atende muitos prematuros, onde a gente trabalha fazendo a transição da dieta, né? Que esses bebês eles precisam se alimentar através de uma sonda, né? Uma sondinha nasogástrica, e a gente vai organizando os reflexos orais desses bebês para que eles consigam ter uma coordenação entre sugar, respirar e engolir, até conseguir ir para o seio materno. Então, no hospital a gente atende muito essa clientela dos prematuros, né? Atendemos também, claro, né, os bebezinhos termos, que a gente acaba fazendo os ajustes, além da avaliação dos reflexos orais, mas o ajuste, né, de como encaixar esse bebê no peito, como é que são as posições que facilitam para que a mãe consiga fazer o encaixe e evite as lesões, né, mamilares. Então, no hospital é um atendimento, como é que eu posso dizer? Dos bebês termos, eles ficam ali no máximo, na grande maioria das vezes, só 2 dias, né? 48 horas. Então a gente faz esses ajustes e os bebês prematuros que a gente faz essa transição. Depois no consultório é que vão chegar já, na grande maioria, as pacientes com algum problema, com alguma queixa, tá? Dificilmente a paciente ela procura pós-nascimento
só para ver se está tudo bem, né? Na grande maioria já existe um fator que está fazendo com que a amamentação tenha, né, não esteja fluindo, esteja com dificuldades. A grande maioria das mães, a queixa são lesões mamilares, né? Então a gente tem muitas mães que já com 3, 4 dias apresentam essas lesões. Precoce, então. Precoce, né? Tem pacientes, na verdade, que já apresentam lesão dentro do hospital. Uma outra queixa muito comum é por diminuição da produção de leite, ou não teve uma boa pojadura, ou o leitinho diminuiu, e algumas que têm a hiperlactação. Então, a gente pensa que, né, muitas vezes a dificuldade é aquelas que produzem pouco, mas eu tenho bastante pacientes que apresentam hiperlactação. O que a hiperlactação faz? Ela pode provocar no bebê o engasgo, que é uma situação bastante estressante. O bebê, às vezes, ele consegue mamar só o leite anterior, e junto com esse leite anterior ele engole muito ar, que ali a gente chama de aerofagia, e o bebê acaba tendo desconforto, né? E acaba que não ganha peso, porque ele acaba mamando só o leitinho anterior, e o leite posterior, que é o leite mais gorduroso, ele acaba não conseguindo chegar nesse leite. Aí a mãe faz a ordenha e doa o leite posterior. Sandra, só te interrompendo um pouquinho, talvez esse termo leite anterior e posterior não seja muito claro para as mães. O que é o leite anterior e o que é o leite posterior? Tá, então vamos lá. Então nos primeiros dias, né, só pra gente se organizar, de 5 a 7 dias, se for uma mãe de bebê termo, ela vai produzir colostro de 5 a 7 dias mais ou menos, tá? Se for uma mãe de bebê prematuro, por volta de 28 a 29 dias de colostro. Porque olha como é lindo, né? Eu falo que o leite materno, ele é perfeito, né? Ele atende a necessidade de acordo com a idade gestacional daquele bebê. Então, um bebê prematuro entende-se que ele precisa de mais fatores imunológicos, né? De fatores diferentes na composição daquele leite, então a mãe tem uma produção de colostro estendida. Tá? A questão desse leite anterior e posterior, o que acontece? Quando vai esse leite para uma análise no posto de coleta, eles conseguem avaliar a questão de calorias, de quanto que tem de açúcar, de proteína, então há uma análise. E o que a gente sabe? Que quando o bebê começa a mamar, aquele leitinho que já está pronto ali na mama, que representa mais ou menos uns 20% da mamada, é esse leite anterior. É um leite importantíssimo também, mas é um leite menos calórico. Só que tem mulheres que têm uma produção muito grande, então ele pega esse leite anterior e esse leite que estava pronto na mama e já fica saciado. Então ele não consegue estimular a mama para que a mama continue a produção durante a mamada, para ir liberando esse leite mais calórico, mais gorduroso. O leite do final, né? O leite que a gente fala do final da mamada. Isso reflete em que o bebê acaba fazendo intervalo entre as mamadas menores, porque daí ele não tem aquela sensação, né? É um leite que é digerido mais fácil. Matasse a sede, mas não matasse a fome, né? E aí às vezes o bebê não entra num sono profundo e começa a fazer intervalos de mamadas pequenas. Então a mãe fala assim pra mim: nossa, meu leite vaza o tempo todo, minha mama me incomoda, o bebê mama o tempo todo, mas parece que não fica satisfeito. O bebê não ganha peso, né? Então é uma situação que a gente também atende bastante no consultório. Queria até pontuar uma coisa, que assim, é isso, né? Eu faço consultório e trabalho bastante com gestante, e muitas vezes, né, a paciente ela chega com uma ideia, um sonho assim que ela tem na cabeça de como vai ser o parto, como vai ser a amamentação, mas não existe muita regra, né? Eu falo, então assim, as pessoas são diferentes, as mulheres são diferentes e os nenês também, né? E a gente se preocupa em estudar tanta coisa, assim, então, eu vou escolher o Dr. Leandro para fazer o meu ultrassom porque ele é especialista em medicina fetal, eu quero fazer o pré-natal com a Thelma porque eu sei que a Thelma faz parto normal, eu quero fazer parto normal, e às vezes a amamentação ela fica de lado, né? Então assim, ela fica como algo que a paciente não estudou, que ela não se planejou, que ela não procurou entender, né? Então apesar da gente falar isso tudo de muita informação, eu acho que ainda as pacientes chegam muito crus, né? Na hora do vamos ver mesmo, se você não tem um profissional que esteja ali para te orientar, né? E explicar dessa maneira assim,
clara que a Sandra está falando, né? Porque assim, ela está falando, você está falando, nossa, né? Nunca pensei nisso. E não tem a ver, assim, eu acho que tem essa questão de tipo, aí a pessoa já passou, não passou por isso, mas assim, você é mãe, naquele momento você é mãe, entendeu? Então independe se você é médica, se você é mesmo fonoaudióloga, na situação de mãe, né? Assim, é necessário você ter alguém que te oriente, né? E que organize, né? E tá vivendo um momento do puerpério, que é um momento difícil, né, Thea? Você, como é que foi a sua experiência? A minha experiência de puerpério da primeira gestação foi bem tensa, assim, foi bem, assim, tive dor puerperal, que é bem comum, que a maioria das mulheres tem, e que a gente orienta todos os dias, mas quando você vive é de uma maneira diferente, né? Então, você fica instável, muita alteração hormonal, fica cansada, né, Sandra? Você imagina, né? Onde ele fica ali, a queda, privação de sono, a cada meia hora, tipo, o ser quer estar mamando, fala assim, é difícil, né? Então, assim, são necessidades fisiológicas. A gente tem a necessidade de se alimentar, a necessidade de dormir para descansar e recarregar as energias, né? E o que eu acho bastante interessante hoje é que isso mudou bastante. Eu acho que a gente tem bastante barreira ainda para vencer, mas, assim, mudou muito, né? Então, eu acho maravilhoso quando você está dentro do hospital e você tem a possibilidade, por exemplo, de ter uma fono que vai te atender, né? Ou que essa pessoa depois ela pode continuar esse atendimento na sua casa, né? Porque assim, a amamentação, tipo, é instinto ou é mito que isso é extinto? O que você acha, Sandra? Eu acho que é um ato aprendido. Exatamente. Né? Na minha experiência aí dos 20 anos. O que eu tenho observado de 2, 3 anos para cá é o interesse tanto da paciente como da rede de apoio, que eu acho que é sempre importante que a paciente vá, por exemplo, até o meu consultório no pré-natal. Eu sempre falo, olha, escolhe aquela pessoa que vai estar do seu lado, que é aquela pessoa que vai te socorrer, sabe? Então, assim, eu deixo livre para a paciente levar, às vezes vai 2, 3 pessoas juntas, eu falo isso mesmo, que o importante é a gente conseguir alinhar algumas coisas já no pré-natal. Então, eu tenho observado que essas pacientes que procuram as informações no pré-natal, eu tenho conseguido trabalhar com a individualidade daquela paciente, né? Então, foi uma coisa que a gente conversou bastante na outra live, sobre as particularidades de cada uma, né? Então, desde a nossa constituição mamária, o nosso desenvolvimento da mama durante a gestação, se já está me sinalizando que eu estou com tecido glandular mamário ou não. Depois a gente vai depender também da resposta neuroendócrina e nós vamos depender principalmente do bebê. Porque as mães têm muita dúvida, por exemplo, assim, olha, a maioria que me procura é porque acha que o mamilo não vai dar certo, que o mamilo é plano, que o mamilo é pequeno, né? E na minha experiência, o que define se a mamada vai acontecer é o reflexo oral do bebê. Então, que vai ser outra particularidade. Então, eu preciso trabalhar as particularidades da mãe no pré-natal, para depois no puerpério eu conseguir observar como é que ela está reagindo, né, com essa oscilação de hormônio que ela vai fazer no puerpério, e junto com o bebê, pra gente tentar montar o quebra-cabeça, né? Na verdade é isso, né? Você cria um vínculo com a mãe antes, né? Aquela história que às vezes eu comento, né? A paciente às vezes chega já com a ideia, tipo, não, porque eu quero parto assim, assim, assado. Eu falo, gente, eu acho que realmente, assim, né? O parto, ele começa no seu pré-natal. A amamentação também, né? De você ter intimidade com esse profissional que vai te atender, desse profissional conhecer as suas particularidades, mesmo das crenças, né? Do que a pessoa acredita, né? Do que ela traz da história dela, né? Porque isso é real, a gente vê muito. Às vezes a mãe está muito preparada, mas tem uma avó, tem uma tia, tem alguém que está falando, não, mas porque na minha época, porque quando era assim, porque quando era assado. Então, e você manejar isso, muitas vezes é difícil, assim, tipo, conheci lá dentro do hospital. Dentro de 48 horas. Dentro de 40, exato, né? Que a gente tá surtada, né? Que a gente acabou de ganhar um neném. E aí tem aquela questão, assim, as primeiras 24 horas, ou eu tenho um bebê que dorme o tempo todo, ou eu tenho um bebê que reclama e que quer ficar no peito o tempo todo, né? É os dois modelos que são mais frequentes. É 8 ou 80. É 8 ou 80. Então, você não conhece a paciente ela vai ter que confiar em você. Sim. Né? Eu vou entrar ali, mas vou entrar na sequência quantos técnicos de enfermagem, quantas enfermeiras. Aí vai passar o obstetra, vai passar o pediatra.
todos falam a mesma língua? Todos fazem a mesma orientação? Com certeza não. Não faz. Né? Então, assim, eu acho que o pré-natal, o momento essencial do contato para as pacientes que estiverem gestantes, a gente ter esse momento no pré-natal. O ideal seria Eu vejo a resposta, como a gente trabalha a individualidade de cada um, às vezes não sou eu que vou atender essa paciente lá no hospital, mas a mãe depois me dá um feedback. Nossa, você tinha me falado mesmo, que era para eu observar se o bebezinho tava com a boquinha hidratada, né? Que são sinais que eu peço para a mãe observar do bebê. E o bebê tava com a boquinha hidratada, o bebê soltava meu peito e ficava com cara de feliz. E aí chegava alguém e falava, acorda esse bebê porque tem que mamar, que passou já 2, 3 horas. Ela falava, não, pera lá, meu bebê não tá procurando ainda. Eu lembrei que você falou que eu tenho que observar as reações do meu bebê. Então isso tudo a gente consegue trabalhar quando a mãe tá mais preparada para ouvir, que é no pré-natal. Com certeza. Vamos aproveitar que ainda que estão começando as perguntas agora, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente vai em loja, em farmácia, né, que tem a seção dos bebês ali, com a lista de enxoval, lista da maternidade. Aquela prateleira tá cheia, né? De máquina, de concha, de ordenhadeira manual, ordenhadeira elétrica, de pomada. E aí, quais são os cuidados que a mãe tem que ter, né? O que realmente é importante, e qual a importância de todos esses apetrechos aí na vida de uma futura mãe? Então vamos lá. Quando eu faço o atendimento de uma paciente, né, é claro que eu vou ver as necessidades de cada uma, mas na maioria das vezes a minha resposta é assim, não compre nada. Nada. Tá? Nem uma pomadinha? Nem uma pomadinha. Nem uma bombinha? Cientificamente comprovado, né, o colostro e o leite materno, ele tem mais ação cicatrizante e hidratante do que qualquer pomada. Né? Então a primeira coisa é a gente evitar a pomada. A pomada, além dela não fazer o mesmo efeito do leite, ela tem a questão que ela deixa a pele escorregadia. Então, às vezes o bebê vai, abocanha na areola, né, o máximo de areola que tem que fazer, mas a pomada deixou o quê? Aquela mama escorregadia, lisa, viscosa, então escorrega a pega. Aí as mães falam assim, não, mas eu vou limpar para o bebê conseguir pegar. Então aquela fricção que faz ali, que seja com uma gaze, uma carinha de boca, 20 vezes no dia, mas aí você 20 vai vezes limpando, limpando, então né? aquela ação acaba machucando mais do que a ação que a pomada tinha feito. Então hoje a orientação de cuidados, por exemplo, no pós-natal, nasceu o bebê, terminou de mamar, já passa as gotinhas de leite, deixa ele secando e tentar manter a mama sempre arejada. Que aí é o que? Evitar o uso daquelas conchas de plástico, tá? Então, aquela concha de plástico, ela deixa o mamilo sempre úmido, né, quente, que é uma que acaba sendo um ambiente que fungo e bactéria gosta. Faz um meio de cultura, né? Meio de cultura. Então, a gente pede para evitar ao máximo o uso. A concha é contraindicada, então se precisar usar o absorvente, que pode ser o absorvente descartável ou agora tem alguns que são laváveis, né, que dá para reaproveitar. E aí entrou na moda uma rosquinha, que eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, que é uma rosquinha que é para não ter contato do mamilo com o sutiã. Qual que é o problema dessa rosquinha, tá? Quando você veste o sutiã, ela faz uma pressão contra a areola. E aí, o que acontece nessa região? Faz um acúmulo de leite. Então, eu até comentei na outra live, né, que o que a gente sempre tem que ter? Uma areola bem elástica, né, então sempre antes de amamentar, examinar para ver se a areola tem elasticidade, se não tiver, faz a ordenha manual e deixa elástica. E aí quando eu coloco essa rosquinha, eu acabo fazendo o quê? O engurgitamento dessa região. Então quando eu tiro a rosquinha, tem mãe que fala assim, meu bico inchou. Fica até deformado. Fica né? Deformado. Então a hora que o bebê encosta a boca aqui, o bebezinho não consegue fazer ordenha. Então ele acaba parando com a boca mais no mamilo. Então a rosquinha, ao invés daí de melhorar essa situação, ela agrava. Porque aí ela deixa a região engurgitada e o bebê vai acabar machucando mais ainda ou muitas vezes nem conseguindo fazer a pega, de tão edemaciada que essa região fica. Então quando a gente precisa usar a rosquinha,
que nas situações de realmente uma lesão no mamilo, que ela não consegue ter contato com o sutiã, eu sempre ensino a mãe a fazer a ordenha manual. Então, a gente usa a rosquinha, antes de pôr o bebê para mamar, a gente vai examinar a mama e se a areola estiver realmente engurgitada, a gente vai fazer a ordenha manual e deixar essa areola livre, né, elástica para o bebezinho conseguir fazer a pega. Então, daí você vê, né, Sandra, Manual, com né? toda essa informação, não, você pensar na pojadura, né, que a gente estava comentando, normalmente 48 horas, tudo é lindo ali, né, 48 horas, você pega o nenê que é aquele que dorme, né, horas seguidas, às vezes eu brinco, eu falo com a mãe, falo, olha, eles não são assim, calma, porque tem muita essa preocupação assim, porque o neném não mamou, porque faz 4 horas o neném não mamou, mas eles têm uma reserva legal, né, e a natureza, assim, o corpo humano, ele é tão legal que ele faz toda essa preparação, então vem o colostro, a pojadura vai se dar depois do 3º dia, que é quando tá em casa, né, Sandra, sozinha. Daí com a mama nesse estado, né? Firme, e a pessoa botando a rosquinha, né? Deformando o mamilo. Então, assim, é a receita de tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Né? E aí a importância de fazer um acompanhamento pré mesmo, né? Assim, você saber onde você vai estar pisando a hora que chegar o momento, né? É que algumas coisas eu falo que dentro desses 20 anos eu acabei vendo que vira moda, sabe? Então a gente tem a moda da rosquinha, a moda do laser, né? Que são os estímulos de luz que a gente pode fazer, tanto laser como LED. Mas todas as mães vão precisar fazer? Todas as mães vão usar conchinha? Todas as mães vão precisar usar uma ordenhadeira elétrica ou manual? É muito individual. Né? Até teve algumas perguntas da outra live, depois eu respondi para algumas pacientes individualmente, né? A questão de ficar usando essas ordenhadeiras, né? Até que ponto eu preciso ou não usar, tá? A ordenhadeira, tanto elétrica como manual, a gente tem que tomar bastante cuidado em estar colocando esses utensílios antes do aleitamento materno estar bem estabelecido. Por quê? Porque ela é um acessório que faz um estresse no mamilo. Né? Então ela tira o leite por uma diferença de pressão, ela suga, né? Então às vezes a mãe tá com o mamilo já ardendo, já tá às vezes até com uma lesão, e aí ela vai colocar aquela bomba para tirar leite, porque alguém falou que quanto mais ela fizer aquilo, mais leite ela vai ter. E ela tá no 2º dia ainda, né? A pojadura tá acontecendo. Vai sugar a alma e não né? vai descer o leite. Não desce o leite, machuca a mama e ali eu já começo um processo que eu vou desfavorecer essa amamentação. Então, assim, as bombinhas de tirar leite, a minha recomendação é que evite ao máximo o uso delas. Né, que a gente tente, não, eu tô com meu bebê de 3 meses, eu tô me organizando para a volta do trabalho, eu vou começar a querer fazer uma ordenha para deixar o meu leite estocado, então aí o bebê já mama bem, ela já não tem mais lesão nenhuma, a gente entra com essas ordenhadeiras. Fora isso, não. Eu vou te fazer uma pergunta que parece uma coisa óbvia nos dias de hoje, mas a gente percebe que tem as modas e que é cíclico, que as coisas vão voltando. Mas outro dia eu estava ouvindo no rádio alguém falando sobre a amamentação cruzada, né? Parece que tem um grupo aí tentando... Explica o que é a amamentação Explica cruzada. um pouquinho o que é a amamentação cruzada e se é indicada a amamentação cruzada hoje em dia. Nós não estamos aqui para gerar polêmica, a gente vai falar não. o que realmente a gente tem. Não. Então a amamentação cruzada é quando uma outra mulher amamenta o bebê. Então, por exemplo, a vizinha do leito ali do hospital amamentou o bebê da outra. Eu ganhei nenê, a Sandra amamentou o meu neném. Isso. Então, assim, a Thelma estava lá amamentando plenamente, o bebê dela soltou o peito e ficou tranquila e ficou feliz. A Thelma foi ao banheiro, E a o bebê outra- dela chorou, eu já peguei. A outra, amamentou. Não, então, na verdade, é quando uma mulher amamenta o bebê da outra. Isso pode acontecer, a gente já teve situações de pegar isso dentro, né, de acontecer isso dentro do hospital. E antigamente era uma prática Era uma bastante prática comum, exatamente. Ou às vezes fala assim, a minha irmã tá amamentando e eu passei um aperto lá, eu vou dar pra minha irmã então amamentar porque meu mamilo tá machucado. Enfim, é quando uma mulher que não é a mãe daquele bebê amamenta. E tá? pode isso? Então não é recomendado. A gente, enquanto profissional da saúde, a gente tem que orientar o quê?
que o leite, da mesma forma que ele vai passar anticorpos para o bebê, ele também pode passar vírus, ele pode passar doenças. E a gente não sabe o que cada mãe apresenta, né? Então, o ideal é que cada mulher amamente só o seu filho. Uma situação diferente é quando a gente usa o leite materno, mas que ele passou pelo banco de leite, ele foi pasteurizado e aí sim o bebê poderia receber. Foi né? preparado. Ele passou por um processo que ele, se tiver qualquer tipo de vírus, esse vírus ele naquele Inativado. processo ele é inativado, tá? Então, por exemplo, a gente tem dentro dos hospitais, né, o banco de leite do HU, ele que fornece para todos os hospitais aqui o leite já pasteurizado. Então, um exemplo, na Santa Casa a gente tem um posto de coleta de leite humano. As mulheres doam leite, esse leite vai para o banco de leite do HU, é pasteurizado, volta para a Santa Casa, aí sim ele é usado para os nossos bebês de UTI, né, para os bebês que realmente precisam ter contato. Agora, uma mãe pegar o bebê da outra e amamentar é contraindicado, não é certo. Parece que tem pergunta chegando. Bruna, tem alguma pergunta aí pra gente passar pra Sandra? A Paula perguntou, a dieta da mãe interfere mesmo na qualidade de leite, no sentido de causar cólicas no bebê? Esse é um tema muito questionado, que a gente não tem assim uma comprovação científica do que exatamente passa pelo leite, né? Então, na experiência clínica, vamos dizer, e, né, da vivência, o que a gente tem observado, né? Que alguns bebês, que mães que consomem bastante lactose, às vezes o bebê começa a ter uma disquesia, né? Então eles sentem, não chega a ser uma cólica, mas é um desconforto, que aí depois quando solta os gases já logo alivia. Tem alguns bebês que começam a evacuar com um pouquinho de sangue. Então tem algumas situações que o pediatra começa a suspeitar que talvez né, a lactose esteja provocando esse desconforto no bebê, tá? Então é sempre um olhar, é o pediatra na maioria das vezes, né, que vai fazer essa orientação. Então eles pedem para quê? Para que a mãe suspenda aquele tipo de alimento e observe por 7, 10 dias sem o alimento como é que o bebezinho vai se comportar, tá? Então, alguns tipos de alimento realmente podem gerar algum desconforto para o bebê, e caso perceba que tem esse desconforto, aí o ideal é procurar o pediatra, para o pediatra pegar e tentar buscar na história dessa paciente o que é que ela está se alimentando, que pode estar causando aquilo no bebê. Eu acho que é bem isso da individualização, Tem que né? Eu ia falar exatamente assim, isso. Né? Cada paciente é um paciente, cada nenê é um nenê. Cada né? família Porque- tem uma dieta específica, Exato. né? É bem interessante. Tem pacientes que às vezes chegam e falam assim, eu até brinco, eu falo, mas o que você está comendo? Uhum. Né? Porque a paciente cortou tudo. Tá vivendo o quê? Tá vivendo de Uhum. quê? Você entendeu? E tem pacientes que falam assim, nossa, eu tô comendo de tudo, meu bebê tá ótimo. Eu tenho que cortar alguma coisa? Sim. Então é a individualidade, né? Cada bebê é um comportamento e a gente tem que ver isso de forma bem individual mesmo. Mas assim, eu falo, em algumas coisas faz sentido, né? Daí talvez esse nenê seja um nenê que lá na frente a gente vai, né, talvez descobrir que é uma criança que tem uma intolerância, um certo grau de intolerância à E que não lactose, talvez seja por isso. propriamente Mas assim, dita. é difícil, né, fazer essa correlação direta, né? Se Por falar que eu acho coma que isso, não exato, coma por isso que eu aquilo. acho que é isso da individualização mesmo, né? Na maioria das vezes, assim, não tem uma regra, né? Mas assim, o que eu vejo da minha vivência de mãe, não é nem de obstetra. Mas eu tenho 2 filhos. Foram experiências completamente diferentes, né? Porque são seres diferentes. Momento né? da vida Então, diferente. Momentos da vida diferentes, exato, né? Você que tava diferente. Eu estava diferente, você enxerga de outra maneira, né? Então, e hoje parece que assim, existe essa cobrança, né? Que tudo tem um protocolo, né? Que a vida, eu sempre falo para as minhas pacientes, eu falo, olha, a vida do livro é linda, entendeu? Mas a vida real, ela é outra. Quando você se dá por conta, você está desenhando um galo e colando de ponta cabeça na porta, porque falaram que o neném vai dormir a noite inteira, né? E depois você dá risada e você pensa, meu, que insanidade, tá? Com a amamentação, muitas vezes é isso também, né? E Então, é assim, cheio de gente dando palpite, né? Uhum. Tem mais pergunta, Bruna? Tem sim, a Ciandre perguntou, quando a mama está muito cheia, empedrada, usar água morna ou fria ajuda a aliviar? As compressas são contraindicadas, tá? Porque quando a gente coloca água quente, a gente faz uma vasodilatação.
quando eu uso a gelada é a vasoconstrição. Então, os opostos. Né? Então, o que acontece? Para eu fazer uma compressa, eu tenho que ter muita habilidade, e eu acho isso perigoso, né? Porque eu teria que botar água quente para ajudar a dilatar e eu conseguir fazer uma ordenha talvez mais rápida e mais efetiva, mas eu teria que fazer um esvaziamento muito bem feito daquela mama para depois colocar a gelada para fazer a vasoconstrição. Mas o que acontece? Se a gente também deixar o gelo por muito tempo, ele faz um efeito rebote, então ele faz a vasoconstrição e ele pode depois dilatar. Então, a minha recomendação é não fazer nem a compressa gelada e nem a quente. Alguns casos também individuais, que às vezes a paciente vai, né, no consultório, eu faço ordenha, eu conheço a mama, eu vejo, aí eu falo, não, olha, você, depois desse ponto a gente pode colocar 10 minutos de gelo. Mas não é uma orientação que é segura pra a gente passar para todo mundo. Exatamente. E isso é uma coisa que é bem, assim, popular, né? A gente vê muito, né? Os dois lados, né? Muitas vezes da paciente fala, não, porque eu fui para debaixo do chuveiro quente, assim, ó, eu fiz massagem. Daí aí saiu um monte de leite lá na massagem na hora do banho, só que 10 minutos depois a mama tá gigante e aí tá mais complicado do que antes daquele banho quente. E o nenê, Sandra? E o nenê nessa história toda? Por enquanto nós estamos só falando da mãe, né? Tipo, tá tudo muito focado na mãe, mas muitas vezes com a mãe tá tudo bem, o leite tá descendo, a mãe tá tranquila, algumas vezes, né? Mas o nenê que é o problema ali, que tem alguma dificuldade, assim, o que é o mais comum da tua prática? O que você vê mais, assim, de problemas no nenê? Tipo, na pega do nenê? Na verdade, para fazer a pega, eu dependo de um complexo grupo muscular, então são muitos músculos envolvidos, né? Desde o crânio, cabeça, pescoço. E língua, pra falar, né, já é assim, imagina para sugar e respirar ao mesmo tempo, né? É uma coordenação, e engolir, né? São três coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa é necessário, na verdade, que esteja tudo organizado e alinhado, né? Dentro dessa musculatura, e para que eu consiga ter uma movimentação que o bebê consiga tirar o leite da mãe e não sugar. Porque a gente falou muito isso, né? Não é só posição, pega e sucção, mas é o que está acontecendo, como que essa língua está se movimentando, o queixo do bebê está indo para frente, para trás, né? Que a gente fala que o queixinho tem que ir para frente, para trás durante a mamada. Então, às vezes as pessoas passam e olham e falam, nossa, mas tá linda a posição, tá perfeita, a pega tá perfeita, olha, tá boquinha de peixinho. Mas a mãe tá mordendo um pano sentindo dor. Então, o que tá acontecendo? O que não tá certo, né? A gente tá na moda também dos frênulos linguais, que é a língua presa, né? Que a gente sempre olhou para isso. Eu, há 20 anos que eu atendo bebê, eu sempre olhei frênulo lingual, mas agora também tá na moda, né? Então, todos os profissionais estão querendo falar do frênulo. E aí, fazendo-se frenotomia, assim... Então, o frênulo hoje é o vilão da mamada. O bebê no mamar pode olhar que a língua é presa, né? E não é bem isso, e não é todo bebê que tem um frênulo lingual que ele tem que ser, eles falam de fazer o pique, né? Tem que fazer esse pique, essa frenotomia, a gente tem que avaliar se esse frênulo está tendo realmente uma alteração na função, na movimentação dessa língua. O frênulo ele tem uma função dentro da cavidade oral, né? Ele que sustenta a língua no assoalho da boca. Então, se eu corto um frênulo desnecessário, o que eu posso ter lá na frente? Alterações de fala, do mesmo jeito que o frênulo curto, preso, vai alterar, se eu cortei e não era o ideal, eu vou ter comprometimento. Eu vou ter comprometimento na mastigação e junto com isso na deglutição. Então é muito sério quando alguém fala, vai lá e dá um pique naquela língua. Não, eu acho que tem que ter uma avaliação do pediatra, que eu acredito que é ele o primeiro profissional que tem que olhar quando ele faz o exame físico do bebê. Ele ficou em dúvida, vamos avaliar esse frênulo na função? Então chama a fonoaudióloga, quem é a profissional especialista em avaliação de reflexo oral, né? E aí a gente vai avaliando. Às vezes eu vejo um frênulo, que eu falo que quando é o frênulo presinho mesmo, é muito fácil da gente identificar. Mas tem alguns que a gente fala que é duvidoso, a gente usa esse termo mesmo. Sim. E às vezes eu vejo que aquele frênulo, ele tá segurando um pouco a língua, mas esse bebê também tem uma tensão cervical. Por exemplo, os nossos bebês pélvicos.
Os nossos bebês pélvicos, eles têm uma característica de nascer com o crânio, que a gente fala em escafocefalia, que parece o capacete de ciclista. Então, como ele tem aquela característica de crânio, o que ele faz? Ele faz uma tensão da cervical, ele segura esse queixinho para trás. Então, às vezes, com um bom fisioterapeuta osteopata, eles conseguem fazer a liberação dessa musculatura cervical, um ajuste craniano e ganha, para mim, movimentação de mandíbula. Então, esse queixo vai para frente. Se o queixinho vai para frente, a língua vai junto. E eu escapo de uma frenotomia, entendeu? Então, é aquela... não é tão simples, né? Assim, eu acho que a gente viveu e vive ainda esse momento que você olha o cartaz de amamentação, que tem a mãe amamentando gêmeos, né? Daí parece que é assim, né? Foi lá, pegou o nenê, colocou um de cada lado e vamos amamentar. Mas o processo é muito complexo, né? Então, criar esse vínculo e você poder participar e abrir mão de muitas coisas suas também, né? Porque assim, a gente tá falando da mãe, mas nisso daí tem o outro filho, daí tem o pai, né? Não é? Daí tem a avó dando palpite, né? Então o processo é bem complexo, né? Vamos aproveitar, vamos continuar fazendo as perguntas aqui, porque semana passada elas Não brigaram com a gente. Entendi. Não, teve gente brigando com a gente. Essa tô vez vendo vamos a ter que lista fazer aí, a gente vai ter que fazer uma live de umas 6 horas com a Sandra aqui. Bruna, Pergunta. É possível amamentar gêmeos só no peito? Olha lá. É possível. Aí, ó, seu Jesus. É possível, tá? A gente acaba falando muito porque acaba que as perguntas são sobre dúvidas e dificuldades, né? Mas assim, na minha vivência, eu já acompanhei gêmeos que mamaram exclusivamente, já acompanhei trigêmeos também, tá? Trigêmeos um pouco mais difícil. Admiro. Tá? Mas os gêmeos, a gente tenta fazer quando a mãe concorda, é claro, sempre é um acordo, né? Mas a gente tenta amamentar os 2 bebês ao mesmo tempo. Então a gente trabalha aquela posiçãozinha invertida, né? Então a gente coloca um bebê de cada lado. Que aí o que acontece? No tempo que a mãe está amamentando, ela amamenta os 2 ao mesmo tempo. Então acaba que não fica aquela coisa assim, coloquei Depois o outro. aí o outro lá tá chorando, ela tá angustiada, né? Porque acaba logo porque esse irmão tá precisando. Então a gente já coloca os 2 ao mesmo tempo. Então no tempo de amamentar um, ela amamenta os 2. Gente, tem que ser eleita rainha essa mulher, né? É Surreal, possível. né? Não, verdade, possível. tá, sim, porque eu sou profissional, mas tipo, eu sou mãe. E é difícil, né? E assim, eu amamentei, não é fácil, Até né? por isso que a gente conversou na live Você imagina passada. 2 ao mesmo tempo, né? A Que, mulherada assim, é muito porreta. que a gente né? não pode rotular também. Também. Né? Não é porque a mãe não consegue amamentar, ou não quer amamentar, ou não tem o desejo de amamentar, que ela ama mais ou menos esse filho, né? O que mais, Bruna, tem aí pra gente? Pra gente não, pra Sandra, né? A Bruna Morata perguntou: Sandra, o leite pode ser armazenado em saquinhos próprios para armazenar ou tem que ser potinhos de vidro? Hoje tem já os sacos plásticos que são feitos para isso, né? Quando a gente vê nas campanhas do Ministério da Saúde, tudo, eles ainda recomendam o frasco de vidro e a tampa de plástico, pensando também na questão da pasteurização, né? Então, por exemplo, se for um leite para doação, você precisa fazer o armazenamento daí no vidro, né? O frasco de vidro e a tampa plástica. Mas algumas mães fazem o armazenamento para o consumo delas, né? Então elas acabam usando esses saquinhos plásticos que já são próprios para isso, tá? Aproveitar que essa é uma dúvida, a mãe está pensando, está terminando a licença maternidade dela, ela vai voltar, precisa ter um preparo especial nesse armazenamento desse leite? Na verdade, assim, as recomendações, eu vou falar, tem recomendações internacionais e nacionais, a gente vai usar as recomendações nacionais, tá? Esse leite, ele pode ficar armazenado na geladeira, no refrigerador normal por 12 horas, mas no freezer ele pode ficar por 15 dias. Então, a gente pede sempre para a paciente se organizar. Então, eu vou retornar ao trabalho dia 30. Então, dia 15 eu vou começar a fazer o meu estoque, tá? E aí, estocar, tentar conversar com o pediatra a quantidade, porque o pediatra ele vai fazer um cálculo pelo quilo, né? Quantos quilos o bebê tá, quantos ml ele vai precisar de leite. Então, já fazer os potezinhos mais ou menos com a quantidade, com as frações, né? Que depois vai ser feito o degelo.
Então o leite a gente coloca daí no refrigerador para ele degelar e a gente pode descongelar na água fervendo em banho-maria, tá? Não pode pôr no micro-ondas e nem direto na chama. Então a hora que a água estiver fervendo, a gente coloca o pote e a gente vai movimentando para ele conseguir descongelar. Quando ele descongela, ele não fica quente, tá? Ele só descongela. Então aí a gente coloca a porção que o bebê vai usar e aí volta ali só para deixar na temperatura ambiente, tá? Então, na geladeira 12 horas, no freezer 15 dias. E aí etiquetar esses frascos para ela não se perder. Então, dia 30 eu vou usar aquele que eu fiz a primeira coleta, que foi no dia 15. E vai fazendo essa organização. Legal. A Milena pergunta, e se acaso o pediatra não avalia o freno no hospital e a mãezinha vai para casa? Como ela poderá avaliar se o bebê tem um freno mais curto? Geralmente, quando o freno está encurtado, o primeiro sintoma que a gente vê no bebê é que ele abocanha o peito e escapa. Ele abocanha e escapa, ele não consegue sustentar a mama dentro da boca, tá? E a mulher tem muita dor, né? Começam a aparecer as lesões em mamilo e ela refere bastante dor. É aquele bebê que mama, não fica satisfeito, né? Então o bebê vai sinalizar e ela também vai começar a ter esse desconforto, essa dor. Ô Sandra, e você já teve alguma paciente assim, que depois de toda a avaliação, tudo assim, né? O pediatra avaliou, o obstetra, você avaliou, tipo assim, não achou nada, assim, a causa e às vezes a mãe fala, mas dói. Eu sinto dor. Dói muito. Dói muito. Mas imagina, né? A gente tá falando assim. Não, eu tô porque assim, eu tive uma amiga. Não, e o problema não é isso, né, é que é toda mamada, né? É toda mamada, né? Não é dói em uma ou outra mamada, dói toda mamada, né? O que eu observo assim, ó, tem algumas pacientes que elas já têm uma relação com a mama de dor, tipo, sabe aquela mama dolorida, que ela sempre fala, olha, eu sempre tive minha mama dolorida, período pré-menstrual, não aguentava de dor, na gestação dor. Eu tenho uma alteração fibrocística da mama, que às vezes convive a vida inteira, né? Então, geralmente quando é essa característica já de uma dor na mama crônica, às vezes durante a amamentação ela também vai ter esse desconforto, tá? Agora, por exemplo, assim, tem uma lesão ali, tá com uma lesão ativa, você fez todos os ajustes, por mais que você ajuste, se a lesão ainda estiver ali, ela vai ter o desconforto durante a mamada. Então, em algumas situações, o que eu faço? Eu suspendo a amamentação, por exemplo, naquela mama que está lesionada, para eu conseguir tratar aquela mama, para depois eu colocar o bebê, porque é inevitável, você está com uma lesão aberta, você coloca o bebê para mamar em cima, por mais que você fez todos os ajustes, por exemplo, eu vi que não tem freno lingual, eu vi que não tem nenhuma musculatura que está comprometendo esse movimento, por exemplo, de ordenha. Eu fiz os ajustes de manejo, que é a forma como a mãe vai encaixar esse bebê no peito, mas está com aquela lesão e eu coloco o bebê ali, ela vai ter um desconforto. Então, às vezes, você tem que deixar aquela mama descansar, a gente vai tratar aquela mama e vai fazer o quê? Manter ordenhando com a mão, porque quando a gente faz ordenha com a mão, eu tô deixando o mamilo resguardado, né? Tipo, eu não tô mexendo, estressando esse mamilo, pra daí poder sarar e depois eu voltar à amamentação naquela mama. Acho que sim, acho que é isso. Porque às vezes você pega, né, assim, paciente, né, assim, eu já tive paciente, tipo, passou por avaliação, um monte de paciente fala a sensação que eu tenho que enfiar uma agulha de crochê, entendeu, no meu mamilo, foram até o final e tá puxando, entendeu? Então, assim, uma coisa que às vezes tem essa queixa é a candidíase, né? Que às vezes a mãe tá com a candidíase ali no mamilo, o bebê tem também na boquinha e aí tem que tratar os dois. E Renault pega bastante, assim, ou não? Renault assim, é mais raro. Né? Porque assim, já algumas coisas que eu li também, mas na prática nunca vi, assim, sabe? O Renault é uma isquemia, né, que faz no mamilo para quem estiver assistindo. E geralmente pode ter isso pela diferença de temperatura, no amamentar. No amamentar.
e às vezes o bebê fica ali e fica muito tempo, né, sugando, e aí às vezes faz essa isquemia nessa região, e é uma dor, o mamilo fica branco, assim, ela tira o bebê, dói demais, só que o mamilo tá Muda branco, de cor, ele muda né? de cor, que é o mais comum. Ô Sandra, a gente falou em armazenar o leite, né? E uma dúvida talvez que seja bem comum e bem frequente eu armazenei esse leite e agora eu vou oferecer esse leite pro meu filho ou pra minha filha. Eu ofereço ele no copinho, na mamadeira, né? Até porque a gente sabe que tá rotulado, né? Tem 2 profissionais que não gostam de chupeta e mamadeira. Um é o dentista e o outro é o fono, né? Como é que eu ofereço? Qual que é a melhor forma de eu oferecer esse leite, né, pro meu filho? Tá, então vamos lá. Pelo Ministério da Saúde é priorizado que a gente ofereça no copinho, né? Na questão da prevenção mesmo, da confusão de bicos e para se manter a amamentação. Só que alguns bebês não se dão bem com o copinho e algumas mães também não se dão bem, tá? Tem uma coisa que vou aproveitar, né, uma dica bem prática aqui para passar, eu trouxe um copinho. Você trouxe um copinho? Eu tô com vários acessórios aqui não, atrás de então mim, você tem que mostrar tá? tudo. Então assim, ó, uma coisa que eu sempre gosto de trabalhar. Primeira coisa é o jeito de pegar no bebê, tá? Então a gente tem bastante medo de pegar no bebê, né? Os pais acham que o bebezinho vai quebrar, não é assim? Então eu sempre ensino tanto para colocar no peito, como colocar o bebezinho para rotar ou para colocar o bebê dentro da banheira, fazer essa sustentação do crânio, da cervical e da coluna do bebê, tá? Então, por exemplo, eu vou pôr o meu bebê para mamar, então eu vou fazer essa posição de sustentação da cabeça, do tronco, vou organizar o meu bebê para ele ficar de frente com a mama, né? Então eu faço uma organização motora, uma calma motora no bebê para encaixar no peito. Então eu uso essa mão, que eu falo que é para fazer tipo uma conchinha e descansar a cabeça, eu não tô apertando a cabeça do bebê, tá? Então essa mão para encaixar no peito. Eu vou colocar o meu bebezinho para eructar, então o que eu vou fazer? Usar essa mão e vou trazer o meu bebezinho aqui. Eu vou precisar dar o copinho, então eu vou também usar essa mão. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu bebezinho sentado, usando essa mão. Então eu apoio também, cervical, coluna, cabeça, e aí eu vou oferecer o copinho. Qual que é a situação? Quando a gente lê lá no Google, eles falam que o bebê vai tirar o leite com a língua de dentro do copo. Então os pais colocam, um tamanduá, né? A língua tem que ser, como uma professora minha dizia, um tamanduá, porque a língua tem que ir lá no fundo do copo. É bonito, mas não é gato. Aí às vezes coloca só o fundo do copo, porque os pais ficam com medo de engasgar o bebê. E aí deixa o copo parado aqui, o bebê tem que ir lá buscar com a língua. Então o bebê não vai tomar. Muitas mães falam assim, eu não consigo dar o copinho porque meu bebê não busca o leite com a língua. Até nós que teoricamente temos uma coordenação. E é difícil, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente encaixa o copinho nas comissuras, né, labiais do bebê, bem encaixadinho como a gente, porque senão cai tudo pra fora. E a gente vai entornar o leitinho e deixar o leitinho tocando ali no lábio. Então, quando o bebezinho ele sente o leite no lábio, ele vai começar a sorver. Então, ele faz um canolamento com a linguinha e ele começa a puxar esse leitinho. Então, o que a gente faz? A gente deixa o leite no lábio e deixa o bebê sozinho sorver esse leite. Se o bebê puxa demais, a gente só inclina o copinho para baixo. Então, a gente vai regulando o volume aqui. E muitas vezes vai escapar, vai vazar um pouquinho. Vai vazar um pouquinho, né? O bebê tá se organizando e a gente também tá aprendendo a fazer isso. Quantidade. Tá na moda a colher dosadora. Tá? O que é a colher dosadora? Tá na moda, mas é bom ou não é bom? Né? Porque tem coisa que tá na moda é boa, então. Depende. A mãe tenta o copo e não se dá bem. Mas com a colherzinha dosadora, ela se ajeitou. Então, eu acho que é muito particular, tá? Mas não tem estudos dizendo assim, quando coloca a colher, a língua vai canolar e vai estimular mamar peito. Não tem isso, tá? Então é uma forma de administrar o complemento. E às vezes você tem que ir testando até você achar o método. O que aquele bebê, a anatomia daquele bebê se encaixa. Então é o quê? É uma colherzinha na ponta, que aí a gente consegue encaixar e o leitinho também vai chegar ali nos lábios do bebê, porque a gente também pede para não despejar o leite dentro da boca, e o bebê tem que fazer a mesma ideia de sorver esse leite, tá? O que eu como fono, né? Igual você falou, fono não gosta de mamadeira. O que eu penso que eu vejo na minha prática, tá?
a gente evita ao máximo o uso de bico artificial, principalmente antes do bebê criar uma boa relação com a mama, tá? Então, por exemplo, uma situação que é comum, mães com baixa lactação. No meu consultório é uma situação comum. Então, o que eu faço? Eu preciso aumentar a lactação dessa mãe. Se eu der no copo, o meu bebê não está estimulando o peito dela. Então, o que eu faço? Eu coloco uma sondinha na mama da mãe, que a gente chama de relactação. Então, eu coloco o bebê encaixado na mama e uma sondinha. E essa sondinha vai dentro de um recipiente com a fórmula que o pediatra prescreveu. Então, o bebê vai mamando o peito e junto com o peito ele vai tirando o leite. Sandra engana o nenê. Mas o que a gente faz? A gente acaba alimentando o bebê de uma maneira mais fisiológica, sem expor ele tanto ao risco da colher dosadora como do copo. E ele estimulando a mama, entendeu? Então, nessas situações, por exemplo, de recém-nascido, o que eu puder evitar de usar a colher dosadora, ou o copo, ou a mamadeira, eu vou fazer através dessa técnica. Quando é que eu não consigo fazer essa técnica? Um bebê com reflexo oral alterado, porque ele não consegue nem abocanhar o peito, imagine abocanhar e ainda junto com essa sondinha, tá? Ou a mãe com uma lesão, porque aí a mãe com lesão, ela também não tá conseguindo colocar, né, sustentar ali esse bebê sugando, tá? Tem mães que conseguem fazer isso por 20 dias, por 30 dias, e às vezes elas falam pra mim, Sandra, cansei, não gosto mais daquela sonda, eu não quero mais. E às vezes a gente precisa ir pra mamadeira, tá, Leandro? A minha experiência é que quando a gente faz a coisa de uma forma acompanhada, respeitando a mãe, respeitando o bebê, eu avaliando como é que o bebê tá, essa relação dele com a mama, às vezes que eu tenho usado mamadeira, meus bebês não têm desmamado, tá? Então, assim, qual mamadeira a gente vai usar, em que momento usar, né? É muito difícil a gente falar para uma mãe, ela vai retornar para o trabalho com 4 meses e a avó que vai ficar cuidando. Um bebê com 4 meses, ele tem já uma agilidade motora muito grande. Às vezes eles até ajudam a gente e tomam no copo. Tem bebê que toma e é uma graça, mas tem bebê que não. Tem vó que não está disposta a fazer isso. Então, mais uma vez, a individualidade daquela família, daquele bebê, daquela mãe, é muito, né? Então é difícil eu falar assim, eu sou contra, eu sou a favor, né? Sempre muito pessoal. Agora a chupeta, o que acontece com a chupeta? O bebê costuma manter um tempo maior com ela dentro da boca do que, por exemplo, o uso da mamadeira, né? Quando é necessário usar. E aí essa chupeta, ela realmente deixa a língua numa posição contrária à língua de repouso. Então, quando a língua está em repouso, ela tem que ficar colada no palato, né? Então, o bebê fica com a língua grudada no céu da boca. Tem mãe que fala assim, eu acho que meu bebê está com problema porque está com a linguinha grudada. Não, pelo contrário, é a posição fisiológica dessa língua ficar. Então, quando ele fica com aquela chupeta ali dentro da boca, eu começo a ter vários outros problemas. Então, além dessa confusão de bico, de movimentação de língua, mas é uma boca mais aberta, é uma língua mais baixa, eles começam a respirar pela boca, então aí eu vou ter outros comprometimentos, exatamente. Daí o desenvolvimento facial, que a gente sabe que quando o bebê mama no peito, né, ele faz essa excursão com a mandíbula, e é isso que estimula o crescimento e a harmonização, né, do crescimento mandíbula-maxila. Então, a chupeta, ela é usada, assim, em bebês com refluxo. Tem algumas indicações, né, que são feitas, tem algumas situações especiais que acaba sendo necessário, mas aí a gente vai para uma avaliação mesmo individualizada, tá? Mas todo hábito, eu sempre falo isso para as mães, todo hábito que a gente adquire, a chupeta é um hábito, quando você vai deixar esse hábito, geralmente a gente vai trocar por outra coisa, a gente não sabe exatamente o que. Bebê nos primeiros dias, o bebê chorou, eu dei a chupeta. Pera lá, mas o que esse choro queria dizer? Será que esse choro era fome? Né? Será que esse choro realmente era dor? Eu nem aprendi a ouvir o choro do meu bebê e eu já dei uma chupeta. Então é bem interessante, eu não recomendo chupeta nos primeiros dias, por quê? Porque o bebê, com o passar dos dias, nós vamos observando o quê? Esse choro é pegar no colo que passa.
ó, esse choro é fome. Não tem é manual, assim? né? Não vem o manual, né? Você vai viver isso e aprender com o neném. Ó, né? esse choro é fralda. Sim. Ó, a fralda pode olhar se tá suja, né? Eu acho que isso é verdade, outro né? mito, assim, porque a amamentação às vezes ela é tão pesada, né? Porque isso é muito presente, né? Tudo, o neném chora quando você olha, é vó, é pai, qualquer pessoa já tá lá querendo colocar o neném pra sugar. Daí a mãe às vezes fala, não, acabei de dar mamãe. Ainda mais assim, quando a criança não tá ganhando peso, aí a pressão é muito maior, né? Sobre essa. Vou aproveitar e vou fazer uma pergunta pra Thelma agora. Vai lá. Pra você também, Sam. Não, vai pra Thelma. Thelma, é frequente as mulheres, né? Você faz obstetrícia. É frequente as mulheres falarem assim, eu tô amamentando, eu tô tranquila, eu não vou engravidar. E aí, Thelma? Existe uma chance, né? Sempre tem, né? Alguém na família que tem uma tia que teve Fica sossegada, um você não filho engravida. em janeiro e outro em dezembro do mesmo ano, né? Existe o risco, sim, tá? A amamentação exclusiva, ela tem uma taxa de proteção bastante alta, tá? Mas não é 100%. Né? Eu falo, gente, nem os métodos que são definitivos, né? Laqueadura, vasectomia, né? E eu posso tomar pílula amamentando? Pode tomar, tá? Existem alguns métodos que são direcionados para amamentação. A gente pode usar pílula só com progestágeno. A gente pode discutir com a paciente dela colocar um implante também que só tem progesterona, um DIU, tá? Um DIU hormonal ou um DIU que não seja hormonal. A paciente pode cuidar só no preservativo. Tudo é como a Sandra falou, tudo é muito individualizado. Mas né? então não vamos confiar 100% que eu tô Não, amamentando e pelo não vou amor de engravidar. Deus, não. Às vezes ela tá amamentando, não desce a menstruação, ela acha que ela não vai engravidar, quando ela vê, ela já tá grávida Gente, novamente. E é super comum, assim, a gente que faz ultrassom aqui, quantas vezes vem paciente, tipo, vou fazer o exame para colocar o DIU. E daí tá grávida, né? Assim, a pessoa nem menstruou, né? Entendeu? Vai descobrir na hora de... Descobre na hora do... Bruna, tem mais uma pergunta? Tem. Vamos lá. Estão perguntando se precisa acordar o bebê à noite nos primeiros dias para mamar. É interessante você falar isso de novo. Aqueles sinaizinhos do bebê pra gente saber se o bebê tá bem ou não. Imagina, tem que ficar tranquilo. acho que eu dou uma de louco, fingir que tô... Então vamos lá. Então a gente vai sempre avaliar alguns sinais para ver se a gente precisa, o que a gente precisa fazer com esse bebê, tá? Então o bebê é ele quem vai comandar, na verdade, o intervalo entre as mamadas e se a gente acorda ou se a gente não acorda. O que a gente vai estar atento? Meu bebê quando mama, ele solta o meu peito e ele fica com cara de satisfeito, né? Ele relaxa, a gente brinca, o bebê ficou mamado, né? Ele ficou solto. Bêbado de... Meu bebê, ele tá com saliva dentro da boquinha, porque pra gente ver se um bebê tá hidratado ou não, a gente não vai esperar abaixar a fontanela, diminuir diurese, a gente já vai o quê? Observar pela hidratação da cavidade oral, que é a primeira coisa que dá sinais, né? E se o meu bebê ele tem reatividade. Então, eu tive bebê, o meu bebê ele é bem organizado, ele acorda sozinho, então ele dá sinais de que ele já criou juízo, ele mama, ele solta o peito, ele já criou, é o sonho, vamos pensar no sonho, senão a gente só fica falando de dificuldade aqui. Então vamos lá, ele mama, ele solta o peito, tá com cara de feliz, tá com a boquinha hidratada, coloquei pra dormir, ele relaxa e ele dorme ali 3, 4 horas, acorda sozinho, mama de novo. Quando chega a noite, se ele dorme um pouco mais e eu tô vendo que ele tá com todos esses sinais positivos, a gente não vai acordar esse bebê, tá? Então essa é uma situação. E esse nenê existe, né? Ele Porque assim, existe. parece que é o sonho, mas tem, né? Tem mãe que fala isso. As pesquisas mostram, Thelma, que 45,8% das mulheres amamentam exclusivamente até 6 meses. Então a gente acredita, né, que são essas situações mais facilitadoras. Que tem os bebês que facilitam. Sim. Tá? Inclusive a mãe, eu acho que tem que aproveitar esse momento que o bebê tá dormindo Pra ela também descansar, se tá? recompor. Agora eu tenho um bebê que ele mama, ele tá sempre molinho, com a boquinha seca. Foi no pediatra, que não, peso não é tudo, mas ele é um marcador pra gente, né? A gente consegue avaliar um parâmetro que a gente tem, né? Palpável ali. Então, não tá ganhando peso,
Eu vou acordar esse bebê à noite? Eu vou acordar. Então tudo vai depender, é o bebê quem vai dizer pra gente. Então tá indo tudo bem, tá ganhando peso, acordar à noite de jeito nenhum. Mas se o bebê tiver com alguma dificuldade, aí sim a gente vai acordar. A Mel perguntou: bebê com amamentação exclusiva que quer fazer o peito de chupeta para se acalmar, deixar ou não? Na verdade, fazer o peito de chupeta, eu falo que a gente é bem especial, assim, né? Que a gente consegue suprir essa necessidade neurológica de sucção. Então, o que acontece? O bebê ele não mama só para tirar leite, ele não mama só para se alimentar. Ele mama para ficar no contato com a mãe, né, principalmente nos 3 primeiros meses, por causa da questão da esterogestação, e ele vai mamar por essa necessidade neurológica de sucção. Então, o que a gente tenta fazer para tentar não deixar ele fazer o nosso peito de chupeta, né, como é a pergunta? Quando o bebê estiver no peito, não deixar ele ficar com a boquinha parada. O que é isso? O bebê sugou, 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 sugou. Parou, a gente conta até 10. Se ele não voltar, a gente vai usar, né, vai descobrir onde que é o ponto que a gente cutuca, às vezes é a bochecha, às vezes é aqui nas costinhas, para ele voltar à sucção. Então, a gente não vai deixar o bebê fazer aqueles períodos de boquinha parada, porque aí ele não cansa essa musculatura, ele não faz a fadiga. E aí, se ele não faz essa fadiga, ele não informa o cérebrozinho dele de que ele está satisfeito. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente fala assim, olha, meu bebê não solta do meu peito, meu bebê faz meu peito de chupeta. Mas por que ele está fazendo isso? Será que ele está fazendo peito de chupeta ou é porque quando ele está ali está saindo também umas gotinhas de leite e isso está ajudando na quantidade de leite que ele precisa? Ou é porque só quer ficar perto da mãe? Então a gente tem que sendo ser humano, assim, né? Entendeu? Desde que nasce. Então assim, ele quer ficar perto da mãe, então quando ele coloca a boca ali no peito, ele sente que ele faz parte desse corpo, né? Ele tem essa necessidade de sugar, então a gente tem que observar e tentar manter ele ativo a hora que ele estiver no peito, tá? Tem um pessoal fazendo uma pergunta, algumas perguntas, pessoal, elas são repetidas, e aí na live do dia 17, que está salva no nosso feed, vocês podem assistir, que elas foram respondidas por lá. Mas tem uma pergunta que hoje já é a quarta, que estão perguntando sobre alternar as mamas para dar a mamada. Tá. Alternar a mama vai ser o bebê quem vai definir também. Vocês vão falar, gente, mas o bebê manda o tempo todo, né? Poderoso chefinho. Então, o que acontece? Alguns bebês conseguem ficar saciados com uma mama só e alguns bebês não. Como é que a gente sabe disso? Na maioria das vezes, quando o bebezinho tá lá, por exemplo, vamos fazer um exemplo igual da outra vez, ele tá mamando do lado direito, tá? Então ele suga daquela paradinha, suga daquela paradinha, aí de repente ele solta o peito e relaxa. O que ele avisou pra gente? Que um peito só foi suficiente. Então, na próxima mamada, eu vou dar o outro peito, certo? Não, Sandra, ele tava mamando bonzinho do lado direito e depois de 20 minutos, 15, enfim, ele começou a pegar e soltar e brigar com o meu peito. Então, ele tá me dizendo o quê? Já esvaziei esse peito tô querendo e mais. não tô satisfeito. Então, nós vamos dar a segunda mama, tá? Então, trocar a mama durante a mamada é o bebê quem vai avisar, tá? Tem alguns bebês que eles não avisam pra gente, eles ficam ali. Por exemplo, eu atendi uma paciente hoje que ela falou, olha, meu bebê fica 1 hora no peito, ele não avisa pra eu trocar de peito. Será que ele tá mamando mesmo? 1 hora tá tirando leite? Então, quando eu avalio, eu acompanho o bebê fazendo uma ausculta cervical, pra mim acompanhar como é que tá o padrão de sucção e se o bebê tá engolindo. Então, por exemplo, nessa situação, eu vi que o bebê esvaziava o peito com 20 minutos, mas continuava ali. E aí não ficava satisfeito. Então, ela foi individual, na orientação individual, porque eu acompanhei a mamada toda. Nós trocamos na mesma mamada sem o bebê brigar, tá? Mas no geral, né, uma orientação que a gente pode passar no geral é ver se o bebê avisa quando tem ou não que trocar o peito. Você vê, né? Olha a complexidade, né? O neném mamando, a Sandra auscultando para ter o parâmetro. E outra coisa que ela falou que é importantíssimo é que, assim, embora a Sandra esteja dando algumas dicas aqui, a gente precisa individualizar caso a caso. Porque não é todo mundo que se comporta às vezes. O sinal que o bebê nos transmite pode ser o mesmo para diversos problemas que ele pode estar tendo
relacionado à amamentação. Sim, tanto que sempre a nossa conversa é assim. É um bate-papo informal, né? Que a Uhum. gente tenta contribuir, porque às vezes é uma coisa simples que a paciente ouve e fala, ó, deixa eu só cutucar ele e não deixar ele dormir no meu peito e resolve. Às Até vezes porque ela não se é? deu por conta e não tinha essa informação, né? Ou a partir daí ela vai buscar ajuda profissional, né? Falar, nossa, mas o que a Sandra falou tá acontecendo com o meu neném. Então, assim, preciso de uma ajuda profissional, né? Preciso de uma orientação adequada. Né? Gente, eu acho que nós chegamos aí a mais de uma hora de live novamente. E... Não, porque é um assunto muito Não, rico, e a né? Sandra, É ela muito fala, legal. e a Sandra fala com uma tranquilidade, com uma segurança, pessoa com uma é pouco propriedade. experiente, né? Então, É que ela se formou muito cedo. né? Exato, Muito cedo. entendeu? Quase não Muito tem cedo. experiência com a amamentação. E novamente eu queria agradecer. Essa live, ela foi feita aqui na Origem, ela foi idealizada por nós, mas assim, para você, porque você é a nossa referência aqui em relação à amamentação. E eu queria te agradecer novamente. Pela paciência, pelas E informações. nós estamos fechando então, hoje é dia 31 de agosto, fechando com chave de ouro, o agosto dourado, né? Eu acho que é bem importante a gente deixar assim claro que é indiscutível a importância do leite materno, Sim. né? Todos os benefícios para o bebê, todos os benefícios para a mãe, é que essa é uma informação que as pessoas têm um acesso mais fácil, que a gente acabou pegando assim, falando mais das dificuldades baseado nas perguntas que vocês estavam recebendo, né? Eu como fonoaudióloga, o aleitamento materno é minha bandeira, né? Eu vou fazer de tudo que eu puder para que as mulheres tenham sucesso, que os bebês consigam ter o contato o tempo maior possível com o leite materno. E nas situações, é claro que eu falo que eu consigo hoje, com o tempo, né, de trabalho, eu também consigo ver quando só o leite materno exclusivo não está sendo suficiente, ou para o bebê, ou para o binômio, ou para aquele grupo, né, que está acompanhando essa mãe, né? Então, deixar esse recado, né? Se tiver qualquer dificuldade... E hoje nós falamos, e essas lives foram para falar sobre algumas dicas básicas, e a gente falou bastante sobre problemas relacionados à amamentação. E é bom a gente deixar bem claro que as pessoas não precisam, as mulheres, as mães, não é para ficarem com medo de amamentar. Que a gente está dando esses exemplos porque são situações que acontecem com algumas pessoas e através dessa live nós podemos, né, eu acho que tirar as dúvidas de algumas pacientes. Por exemplo, eu falo que o meu filho mais velho, ele tinha, a minha esposa está aqui, 6 meses, né? Quantos ml ele mamava? 50, ele não ganhava peso. Tentamos fórmula, copo, mama. Se tivesse naquela época também, se a gente tivesse alguma cruzada, né, compartilhada, o que fosse necessário. Mas ele não mamava. Passamos com vários especialistas, fono, físio, tudo. Ele não mamava. Mas sabe o que eu acho que fica assim, né, da live, que eu acho que é legal e que a Sandra transmite isso muito bem, que é possível, tá? Então, assim, é possível e é um processo de aprendizado. Então, assim, não é porque acabou de nascer, acabou de parir, que isso está tudo pronto na sua vida. E entre ouvir palpite de quem não Exato. sabe nada e da Sandra, né? Exato, mas ao mesmo tempo, assim, né? Informação, gente, é tudo na vida, né? Então, assim, informação é poder. A partir do momento que você tem isso, você vai conseguir buscar os caminhos que no seu caso específico, né, podem, vai contribuir, vão te dar resultado. Cuidado com a fonte da informação também. Isso, né, assim, eu falo, é isso, né, a gente não tem a pretensão aqui de direcionar e de dar regra para todo mundo. Mas eu acho que a ideia era essa, conversar, ser um bate-papo descontraído, né? Então, assim, e saber que, nossa, a gente tem uma profissional super capacitada, experiente, né? Então, não começou a acompanhar a amamentação ontem, tá? Né? Então, assim, porque tem tudo que tá
no protocolo, tem tudo que o Ministério da Saúde fala, tem tudo que... Mas tem aquela coisa do feeling, né? Do profissional da saúde, né? De você falar, esse neném não tá rolando, não tá acontecendo, né? O quebra-cabeça não tá montando. Exato. E a gente, como profissional de saúde, a gente tem muito isso, né? E a gente tem que valorizar, né? Então tem isso que a gente usa aquela expressão que fala o gut feeling, que é quando te dá aquele... não sei, tem alguma coisa me falando que é pra eu fazer isso, entendeu? E é real, gente, né? Eu falo, isso acontece mesmo. Então, assim, acho que a Sandra mais clara é impossível, assim, né? E mais acolhedora também, né? Assim, muito... Estamos aqui para te apoiar, para te acolher, tipo, para te dar opções do que a gente pode fazer para te ajudar nesse processo tão difícil, O acolhimento é a palavra-chave, né? Quando a pessoa está enfrentando algum problema, né? Tão difícil, mas ao mesmo tempo tão transformador, né? Tão mágico, né? Você fala, nossa, talvez gestar e amamentar, assim, uma das experiências mais interessantes da vida de uma mulher, né? Intensa. Pessoal, tem mais alguma coisa? Podemos encerrar essa live? Acho que é isso. Vai ficar gravado. Eu agradeço imensamente vocês me receberem na clínica de vocês. Imagina, é um prazer. Né? E quem precisar, tá, de orientação, né, adequada, de qualidade, né? Usar roupas de vocês. É verdade. Eu não tenho profissional, Instagram profissional, mas o meu é Thelma LB Santos, tá? Meu Insta, ou na Origem, né? Onde a gente está desenvolvendo esse processo todo agora da nossa parte profissional. @OrigemMed, e vocês podem me encontrar também no @drleandrovalim, com M no final. Sandra? O meu, olha, eu sou tão boa nisso. Mas eu acho que mas é onde que a gente pode Sandra te encontrar? Gabela com 2 L's. Coloquei aqui, aí você fala que a live vai ficar disponível também no YouTube. Salva, a primeira live também tá lá. Verdade. A live também vai ficar salva no YouTube, vocês podem acompanhar, podem procurar lá Origem Medicina Fetal, o nosso canal, que vai estar no YouTube. E aproveitando também para divulgar um pouquinho o nosso site, que no nosso site tem uma seção de blog com bastante informação legal para as gestantes, para as tentantes, para as mães, né? origemmed.com.br. Eu acho que é isso. Né? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.